Foi com a Sé de Angra completamente cheia e uma grande salva de palmas que ecoou pelo templo que o novo bispo foi acolhido a 15 de janeiro. Dom Armando Esteves Domingues, 65 anos, natural de Castelo Branco, é o 40º bispo da Diocese de Angra e Ilhas dos Açores. Chega com esperança e alegria. Caros amigos açorianos, permiti que vos trate assim. Me dirijo a vós numa primeira palavra como bispo da Diocese de Angra. A Deus agradeço mais esta prova do seu amor e lhe peço que não deixe esmorecer a esperança que neste momento de festa temos uns nos outros. Eu em vós e vós também em mim. É um momento de graça, sem dúvida, porque todos estamos a fazer a própria parte, a responder ao apelo de Deus, a alimentar o mesmo sonho. Ninguém é Salvador sozinho, nem o Bispo, só Cristo. Venho até vós muito livre como sempre fui, de mim mesmo, de bens, de lugares, de títulos ou cargos. Venho também com a mesma alegria e disponibilidade do primeiro sim dado na juventude. Perceber, como cantávamos no Salmo, a vontade de Deus e fazê-la é uma graça e torna tudo tão simples. Num dia de festa, e há muito aguardado pela Igreja do Arquipélago, Dom Armando aproveitou para dirigir as primeiras palavras aos açorianos, quer aos que estão nas novilhas, como fora destas. Venho não para repetir o já feito na minha vida ou também aqui entre vós, porque Deus é sempre novo, é sempre desafio. Assim, mando daqui um abraço fraterno, deixai que também assim fale, a todo o povo açoriano deste maravilhoso arquipélago tão aprimoradamente desenhado pelo Criador, bem como a todos os da diáspora, esses autênticos missionários da fé, da cultura e dos seus costumes. Referiu-se também aos pobres e aos doentes e deixou uma palavra em especial à juventude, uma das prioridades da sua agenda. Saúdo os jovens neste ano especial do ano mundial da Jornada Mundial da Juventude e deixo desde já neste abraço amigo e próximo o voto de um grande ano para a juventude açoriana. E não falo apenas da ligada a grupos católicos ligados à Igreja, a todos os jovens. Oxalá se faça ouvir o vosso grito jovem, que seja um grito de esperança. Poucas horas antes da sua apresentação pública e em conversa com a comunicação social, já havia transmitido com que sentimento chega à região. Expectativas eu acho que é própria de todos aqueles que chegam pela primeira vez a um lugar. Estive cá há 36 anos, é tudo novo, portanto, para mim é tudo mesmo para começar e para descobrir. As expectativas, se calhar uma ou outra até pessoal. A pessoal é que eu possa ser digno desta confiança que Deus e que a Igreja deposita em mim. Depois também uma certa expectativa que é descobrir melhor esta gente. Tenho lido muito ultimamente sobre os Açores como nunca li na minha vida. Livros de autores, de história, etc. E para mim há muita surpresa, mas há coisa tão bela. E por isso também sinto uma grande tranquilidade e confiança naquilo que é o património aqui de todas as ilhas dos Açores. Um belo património histórico, cultural, também um património humano e falo mesmo também do património eclesiástico, nomeadamente de recursos humanos, os sacerdotes, os colaboradores. Durante quase 500 anos fizeram aqui uma bela igreja e a mim resta-me ser fiel e seguir os passos também de toda esta bela história que a Diocese de Angra já tem. Nos últimos tempos, tem-se dedicado à leitura para entender melhor estas parcelas insulares. Traz esperança para uma diocese tão dispersa. São mais de 160 paróquias, 17 ouvidorias e 9 ilhas. É um desafio fantástico, porque, para além disso, uma coisa que eu já compreendi é que aqui a geografia é tão importante como a história, é meio por meio. Portanto, eu acredito que as ilhas não sejam todas iguais. Só conheço São Miguel e Terceira, porque na década de 80 fui capelão militar da Força Aérea e vim aqui uns 10 dias também como capelão militar da Força Aérea que era.
Acredito também que as 10 ilhas, por isso, não são iguais. E toca-me a mim descobrir a especificidade, a originalidade que está em cada uma, saber respeitar, não só respeitar, porque isso acho que é muito pouco, mas amar as diferenças para as compreender, fazer um com aquilo que é a cultura local. Dom Armando veio para os Açores com o espírito de colaborar com os diversos setores da sociedade. Quer exercer o seu ministério de forma aberta e com o apoio de todos, inclusivamente dos leigos, para perceber o que é necessário mudar. E nós temos que ter esta autoridade participada que leva a perguntar ao outro o que quer e depois também discernir e dizer, olha, mas se calhar o melhor é mesmo isto. Os primeiros tinham uma expressão, os primeiros apóstolos, a primeira igreja tinha uma expressão muito bonita que dizia o Espírito Santo e nós decidimos. Portanto, eu não irei decidir sozinho. Pedirei a ajuda do Espírito Santo, mas também pedirei a ajuda das pessoas. Também dos leigos, não é? Porque nós, se calhar, estamos muito focados às vezes numa igreja-instituição, pensando que padres e bispos são suficientes para decidir o destino de uma diocese ou de uma opção, até mesmo de uma linha pastoral, e é muito, muito importante que os leigos sintam que aquilo que tem a ver com todos seja também contributo de todos e que todos possam dar, se calhar às vezes até para mudar, começaremos um caminho a ouvir desta forma até para mudar, não mudarmos apenas porque sonhámos nessa noite, mas porque o sonhámos em conjunto. Antes da Eucaristia, realizou-se um cortejo litúrgico que contou com a presença de representantes das mais variadas organizações açorianas, Sociedade Filarmónica de Instrução e Recreio dos Artistas e Fanfarra Operária Gá Coutinho e Sacadura Cabral, ambas de Angra do Heroísmo, e mais de meia centena de sacerdotes. Familiares e amigos do continente deslocaram-se aos Açores para este momento. Também 17 bispos presenciaram este ato, o que emocionou o novo bispo. Para mim é uma surpresa, porque comove-me, devo dizer. Não é? Há uma fraternidade que às vezes o mundo não colhe entre nós. Porque hoje ser bispo não é fácil. Ser bispo é ser o primeiro a assumir as fraquezas próprias e as da Igreja. E esta Igreja que sofre de tantas maneiras, e não sofre só apenas no pobre, no doente, sofre nos grandes problemas da humanidade e muitos deles dentro. Não é? E por isso, ter aqui hoje quase a Conferência Episcopal, não posso dizer outra coisa, senão isto. Sentimos cada vez mais irmãos porque o mundo nos pede isto. E quanto mais desagregado o mundo aparece, não é? Com as guerras, com a pandemia, nós que esperávamos uma humanidade a renascer da pandemia, que pena, que desperdício, nós estarmos a desperdiçar o melhor do tempo e das energias a dividir-nos e a matar-nos. E eu acho que é espontâneo, é um grito natural e por isso eu estou tão agradecido a todos eles que aqui estão comigo. Sábado, dia 14, havia decorrido a tomada de posse numa cerimónia restrita, como é habitual na Casa Episcopal, perante o Colégio de Consultores, com a passagem de testemunho de Hélder Fonseca Mendes, até então administrador diocesano, leitura da bula de nomeação pelo Núncio Apostólico e elaboração e assinatura da ata da tomada de posse. Durante mais de um ano, a Igreja rezou pela chegada de um bispo que ocupasse o lugar deixado vago em setembro de 2021, quando Dom João Lavrador foi nomeado para outra diocese no continente. Só a 4 de novembro de 2022, o Papa nomeou Dom Armando Domingues para os Açores. Para a cerimónia eucarística de 15 de janeiro, constituíram-se 2 coros com mais de 150 vozes no total, e todas as ouvidorias açorianas fizeram-se representar no ofertório. Dom Armando Esteves Domingues diz que tudo fará para perceber e amar as especificidades de cada ilha e tem a porta aberta para o povo insular.